vou gravar também a palestra só para depois aí, se vocês quiserem passar para alguém aí, as pessoas que não tiveram chance de vir hoje. Mas beleza, vamos lá então. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo espaço. Alfredo, que foi meu orientador aí 12 anos atrás. Wilson, prazer em conhecer aí. E obrigado pelo espaço aí de ter dado essa abertura aí para a gente falar. Então, vou falar um pouquinho hoje aí dos diferentes papéis da indústria de jogos, mais no sentido de quais são as diferentes... minha câmera tá... Nunca dá pau, e hoje tá dando. Então, mais no sentido de falar aí quais são as diferentes carreiras, né, e progressão de carreira que se pode ter na indústria de jogos, tanto nacional quanto internacional. E também falar aí um pouco de alguns conselhos para que eu talvez gostaria de ter ouvido aí 12 anos atrás. É meu hardware mesmo, não é nem a internet. Ai, tá, maravilha isso. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Martin, eu sou o Head of Development da Quimera, então eu sou, em termos de software mais tradicional, é como se eu fosse o Engineer Manager da empresa. Eu trabalho, então, com jogos aí há aproximadamente 14 anos, então eu já trabalhava com jogos quando eu estava cursando a USP. E eu fiz BMAC, então não fiz ciência da computação, fiz BMAC, mas o professor Alfredo foi o meu orientador bem no finalzinho, o que foi muito legal e muito libertador de ter outras áreas assim, né, e outras pessoas de outras áreas para me explicar, enfim, me ajudar no meu trabalho, que foi mais sobre metodologias ágeis em si do que indústria de jogos, mas foi usando como um case um projeto que a gente fez na empresa que eu trabalhava com metodologias ágeis. Então, eu já trabalhei em diversos diferentes jogos, de PSP para muita coisa para web e geralmente e principalmente mobile aí nos últimos 5, 6 anos, que é onde eu estou na Alemanha, onde eu trabalhei com a Alemanha. Hoje eu ainda trabalho com uma empresa alemã chamada Chimera Entertainment e hoje em dia eu moro em Portugal, mas ainda trabalho com eles normal, remotamente, e vou continuar trabalhando remotamente mesmo depois da pandemia. Então, assim, o objetivo, como eu disse, é dar uma pincelada. Então, obviamente que eu não vou falar com muitos detalhes, eu vou focar na parte técnica da indústria de jogos, como um todo. E eu vou tentar explicar um pouco como que é a parte de diferentes empresas, né? Porque existem muitos tipos de jogos diferentes, né? Então existem desde jogos web, né? Alguém falou aí que fez um jogo para o curso de odontologia, né? Então seria talvez um advert game, né? Um jogo para propaganda de alguma coisa. Existem serious games, que foi onde eu trabalhei muitos anos, que são jogos para treinamento. Inclusive foi onde eu fiz o meu trabalho de formatura. Existem aí jogos obviamente, de entretenimento de diversas plataformas, né? E mobile, console, PC. Então, eu vou falar um pouco tentar falar um pouco de tudo isso e dos principais papéis. Acho que para muita gente isso daí vai ser algumas coisas até repetidas, mas eu vou, se vocês quiserem, tiver alguma pergunta, a gente pode falar mais no final. Então, quem desenvolve, né? Então, assim, no geral, existem alguns papéis assim pré-demarcados. Óbvio que cada empresa é uma empresa e tem nomes diferentes, né? Então, um produtor, que é o primeiro papel, ele é um nome muito coringa, assim, que muitas empresas usam de um nome diferente. Então, por exemplo, uma empresa de AAA, que seriam jogos, né, com um budget altíssimo de 10, 20 milhões para mais, que a gente chama de AAA. O produtor, podem ter diversos tipos de produtores, e também papéis diferentes na atual produção. Seriam até, em alguns casos, até o diretor do jogo ou o owner do jogo, então a pessoa que tem a visão do jogo. Em outros casos, seria um gerente de projeto, né, que cuida do projeto. Em alguns casos, talvez até um Scrum Master, alguma coisa assim, né. Nas empresas mobiles, geralmente mais nesse papel de um gerente de projeto e tem como responsabilidade conversar também com os clientes externos, né? A nossa empresa, a Quimera, a gente trabalha sempre com publishers, então a gente trabalhou com a Rovio, quando a gente fez 2 Angry Birds, a gente trabalhou com alguns publishers externos e agora a gente está fazendo soft launch de um jogo com um dos maiores publishers do mundo. E para a gente, o produtor é simplesmente um gerente de projeto que tem uma certa responsabilidade de conversar e comunicar com o cliente.
Em empresas diferentes, isso vai ser uma coisa bem diferente, e também depende se eles fazem ágil, se não faz. Acho que hoje em dia todo mundo, de alguma certa forma, faz ágil, mas é claro que o envolvimento e o contrato são coisas diferentes que a gente pode até falar depois. O game designer, então, ele também tem diversos papéis em diversas coisas, né? Então, numa empresa AAA, ele também seria subdividido em level designer, em scripter, em várias coisas, talvez em combat designer, system designer, em várias coisas diferentes. Numa equipe menor, tanto como a gente na Quimera, a gente tem um game designer que eles trabalham em diferentes áreas. Dentro do projeto, eles têm certas especialidades, então uma pessoa vai cuidar mais da economia, outra pessoa vai cuidar mais do combate, ou né, o que a gente chama de core loop, que é o que você joga mesmo, e outra pessoa talvez cuidar mais do meta, né, que são as features para você continuar jogando o jogo. Para PC é a mesma coisa, né, então teria essas diversas subdivisões. Algumas empresas, os game designers são bem técnicos até, e como eu disse, fazem scripts, então tem vários relatos de empresas que usam Lua, usam outros scripts, e os game designers mesmo programam em vez de contratar desenvolvedores, programadores para isso. Mas isso depende muito da empresa e de como ela está estruturada. Obviamente tem os artistas, que isso também é uma coisa que eles vão desenvolver, né, toda a arte 2D, 3D, UI, UX, tudo isso que for hoje em dia feito, né? Então também diversas subdivisões, empresas AAA tem até gente bem especializada só em iluminação, ou né, em rigging, ou em modelagem orgânica, metalagem inorgânica, tá? Então existe muitas coisas, né? Uma coisa que é interessante de falar é que né, o artista não necessariamente precisa saber né, desenhar ou alguma coisa assim, então ele não precisa ter esse talento para a arte como um todo. Existem artistas que são extremamente técnicos. Então eu conheço muita gente que trabalha com 3D e eles são puramente técnicos, assim, eles não criam, eles não desenham, mas assim, eles conseguem, né, fazer um ZBrush ou uma escultura muito bem detalhada e fazer, obviamente, todo o processo de rigging, etc, para fazer isso ficar no jogo, né? Então depende muito e também tem algumas áreas técnicas para quem tem interesse nessa parte também. Animação, por exemplo, é uma coisa extremamente técnica, né, que você tem que estudar muito para fazer, então não necessariamente você precisa saber fazer uma animação 2D para fazer uma 3D no computador ou vice-versa. Né? São coisas bem diferentes aí. E também tem o artista técnico em si, que eu vou falar um pouco mais depois, no próximo, quando estiver indo. Né? Os testers, obviamente, são as pessoas que vão testar o jogo em toda a fase de desenvolvimento. Também diferente de empresas para empresas, que também com diversos níveis e especialidades. Muito comum de tester ser uma coisa outsourced, né? Então que você vai pagar para uma empresa fazer para você, porque obviamente que não é uma coisa que precisa ter tanto envolvimento com o resto da equipe, mesmo que seja durante o Scrum, o Sprint, essas coisas, né? Mas no geral é bem interessante nesse sentido. E é uma das maiores portas de abertura. Eu conheço inúmeras pessoas que começaram como tester e foram depois para game designer, ou produtores, ou programadores. Então, é uma das maiores portas de abertura no exterior, principalmente nos Estados Unidos. E aí, né, falar mais principalmente dos programadores, da parte técnica. Desculpa. Estou tentando reviver a câmera. Não é essa aqui. Então, os programadores mais na parte técnica, obviamente, que vão ser quem vai desenvolver todo o code base e fazer né, o que for necessário para o jogo realmente acontecer. Mas existem diversas pré-definições ou, vamos dizer assim, também papéis, né, que obviamente também dependem extremamente do tipo da empresa. Espera aí que eu estou tentando reviver a câmera aqui. Foi. Então, assim, existem, obviamente, os programadores de client, de front-end, que vão aí ser os maiores especialistas em desenvolver a parte que o jogo vai interagir com o usuário em si, então é aí que fica com certeza a grande maior parte do trabalho, né, de se fazer um jogo. Então, o programador Unity vai usar Unity para desenvolver uma code base para fazer, né, o quão profundo isso vai, o quão data oriented, né, como isso interage com os game designers depende, obviamente, da empresa, das pessoas, enfim, né, depende de muitas coisas.
Mas isso, obviamente, que não é limitado a só isso, né? Tem diversas outras especialidades. Então, vai ter o artista técnico, que é geralmente a pessoa que entende muito, mas muito mesmo da engine. Então, ele tem esse viés técnico, então ele sabe até programar, sabe geralmente shader, ele sabe essas partes mais gráficas, mas também tem um olhar artístico muito bom, né? Então, é ele que vai realmente operar a engine para fazer, né, os levels ou para fazer as coisas, né? Então, não necessariamente os artistas usam as engines. A gente já fez projetos na empresa. Eu já participei de projetos onde né, os artistas fazem toda a parte externa, né? E aí os artistas técnicos eles fazem a parte dentro da Unity e obviamente eles conversam sobre a direção de arte, essas coisas, para deixar tudo, né, num tom que eles desejam. Então essa parte também é extremamente interessante e também muito procurada por estúdios, assim, uma das maiores áreas para procurar gente, que é muito difícil achar um artista técnico. Existe também o programador de back-end, que vai desenvolver a parte de servidor, real-time, então dependendo aí do projeto. Tem a parte de ferramenta, então pessoas que vão estender a engine, seja ela paga, né, como a Unreal, Unity, Gamebryo, antiga Gamebryo e essas outras coisas. Ou então desenvolver ferramentas qualquer, né? Então eu já trabalhei em projetos onde a gente teve que desenvolver uma série de ferramentas fora da Unity para dar um bake do Lightmap em toda a parte lá de 3D. Então você apertava um botão no Jenkins, ele dava o bake lá de vários assets, não sei o que, dava o upload, já dava download no servidor, já puxava para o Git, né? Então fazer toda essa parte de automação aí que funciona. E toda a parte também de codebase, build, essas coisas, né? Então fazer um servidor de build, etc, para que funcione bem, é uma coisa extremamente trabalhosa. Na empresa, por exemplo, a gente tem um DevOps e um Build Engineer que trabalha 100% do tempo dele só para todos os tipos de ferramentas e relacionada só a build. E é uma coisa que realmente dá muito trabalho. Tem a parte de DevOps, que eu já falei, vocês devem conhecer, então toda a parte de infraestrutura, essa parte mais técnica. Tem parte de programador gráfico, então gente que só vai trabalhar literalmente só com shader, essas coisas. É uma das áreas, inclusive, que o Brasil é muito bom e a gente exporta muita gente para fazer isso. Tem desenvolvedores de engine, então seja nas empresas, geralmente as maiores empresas, as AAAs, né? Então EA, CD Projekt, Square, todas elas têm a sua própria engine, né? E vocês veem quando vocês começam o jogo qual a engine deles, que são engines não são proprietárias, né? Ou seja, ninguém consegue o código-fonte. Então, obviamente, que eles vão contratar muita gente para manter isso para os projetos internos, né? Então, tem gente que se especializa só nisso. E também tem as partes até de liderança, né? Que é onde eu realmente atuo. Então, tem a parte de desenvolvedor lead developer, onde vai ser um líder de um projeto e vai fazer, né, as decisões técnicas, as decisões de arquitetura para um projeto. Tem a parte de tem um técnico producer, então dependendo do projeto, existe uma pessoa que é um produtor só para a parte técnica, ou seja, é a pessoa que vai pensar no futuro, vai pensar nos próximos 6 meses, um ano, desenvolvimento, toda a parte de technical debt, tudo que for necessário para desenvolver o projeto. Então ele vai, né, trabalhar junto com os produtores para ter certeza de que os visible e os não visible requirements estão sendo feitos e planejados para o futuro, né? Porque obviamente que é muito fácil, todo mundo aí que já fez um jogo independente do tamanho, né, é sempre muito fácil de se enganar achando o tamanho das coisas, e às vezes você precisa parar de fazer feature do jogo para fazer alguma coisa que seja a base sistemática do jogo, ou seja refatorar alguma coisa para estender aquela funcionalidade do jogo, ou tá tendo muito bug e você fala assim, não, vamos refazer toda essa parte para fazer. Então, acho que todo mundo já passou por isso, e isso é uma coisa que todo projeto passa inúmeras vezes, né? Ainda mais nesse processo de ágil que tem. E então, ter alguém que tem essa liderança de realmente liderar o processo de, ok, o que a gente vai fazer, qual que é o melhor plano, como eu vou fazer, quanto tempo vai gastar, né? É uma coisa extremamente importante, também raríssima na indústria. E tem até a parte maior, né? Eu seria o engineer manager, então eu faço toda a parte de management corporate mesmo, e também faço a direção técnica dos projetos, né? Então o diretor técnico seria a pessoa aí que vai para, geralmente, um projeto ou para um conjunto de projetos similares, vai definir com o resto da equipe quais são as coisas que eles deveriam ser feitas, ou seja, né, vamos usar qual tecnologia, por quê, quais são os custos, né, fazer toda a parte de parceria, enfim, né, existe muito trabalho para fazer, e obviamente existe pessoas extremamente técnicas que vão até tocar o código e vão desenvolver uma certa arquitetura ou alguma parte do projeto, ou existem pessoas muito high level que eles só ficam pensando em 6 meses, um ano, o que tem que ser feito, né, então, empresas maiores, empresas muito grandes, alguns projetos têm até 3, 4 technical directors para diferentes áreas do jogo, ou diferentes subprodutos da engine que eles estão sendo feitos, e obviamente eles vão tocando isso daí com a galera.
para chegar em algum momento e, como eu disse, em alguns casos eles programam, em outros não, né? E, obviamente, existe aí até um CTO que vai também desenvolver toda a parte corporate, também de empresa e parte de infraestrutura interna e externa. Assim. Então, isso é só algumas, né, alguns roles que existem. Existem mais do que esses, obviamente. Só que o grande importante, isso é uma das principais coisas que eu queria fazer, é que nem todas as empresas têm todos os papéis. Empresas muito pequenas, com até 10 pessoas, obviamente que você provavelmente vai programar tanto back-end quanto front-end, você vai usar alguma coisa como FlexFab ou usar um serverless para fazer alguma coisa simples, ou você vai comprar algum produto pronto, e não necessariamente você vai precisar, né, de um super programador de back-end que entenda exatamente de thread, de cloud, não sei o quê. Outras empresas são tão grandes, mas tão grandes que existe uma pessoa que faz só um papel muito específico. Então, por exemplo, tem um documentário sobre Far Cry 2, eu acho, e teve um programador que ele literalmente ficou 2 anos fazendo o fogo do jogo. Então foi o trabalho dele, 100% do tempo, fazer o fogo do jogo ficar bonito. E ficou, mas foi o trabalho dessa pessoa por 2 anos, 100%. Então, assim, depende muito do nível da empresa, do tamanho da empresa. O que também muda o quanto você influencia no projeto e nas coisas, né? Empresas AAAs, né, de novo, as empresas com muito budget, né? Então, EA, Ubisoft, Rockstar, etc. Tem tamanhos, né, de equipe gigantescos, né? Então, você tem tamanho de equipes aí que vão chegar a... O core da equipe, ou seja, as pessoas que são mais importantes no projeto, chegam a 200, 300. Geralmente, vai ter aí 50 desenvolvedores, às vezes, ou um pouco menos, mas muito artista, né, que vai se desenvolver. Fora os outsourcers, né? Então, se você terminar um jogo AAA como God of War, algum jogo da Naughty Dog, como Uncharted, alguma coisa assim, e você ficar analisando os nomes, vai ter facilmente 1.000, 1.500 nomes, porque fora tudo que é feito em house, ainda tem toda a parte de outsourcing que eles fazem aí com Brasil, Índia, América Central, para a parte de asset de 3D, né, que é geralmente o que é muito, muito custoso. Ou personagem, animação. Né? E na parte de tecnologia, obviamente, é a mesma coisa. Também tem gente que vai ser contratada para fazer uma parte muito específica, tem gente que vai ser contratada para fazer parte do que é chamado core group, que é sempre um grupo que toma as maiores partes da decisão. Né? E para entrar nesse grupo, obviamente, que você precisa já estar na empresa ou há um tempo, ou você já tem aí, né, obviamente, uma notoriedade, onde eles te contratam exatamente para um papel, ou você conhece alguém que já trabalhou com você e te indica, né? Então, ou seja, né, trabalhar realmente no core group de um jogo AAA é muito, muito difícil. Trabalhar no jogo AAA já é difícil, e depois eu posso até falar um pouco mais por quê, mas nesse, né, vamos dizer assim, no grupo que toma decisões é realmente muito mais difícil. Diferentes países preferiam diferentes tecnologias, então isso daí já é falando um pouco sobre as pessoas que talvez tenham aí uma intenção de sair do país algum dia para ganhar experiência. Diferentes países têm extremamente diferentes requirements em tecnologia. Então, a Europa como um todo, por exemplo, usa muito Unity, os Estados Unidos como tudo usam muito Unreal, depende dos estados também, né? Então depende muito disso. E isso também, obviamente, que interfere né, é um causa e consequência, né? Então, porque existem muitos desenvolvedores, muitas empresas de Unity, muitos desenvolvedores vão se especializar em Unity, o que faz com que mais empresas usem Unity, né? Então, por exemplo, em toda a Alemanha, que é obviamente o país que eu conheço melhor, tem aí 2 ou 3 empresas que vão usar Unreal e mais uma empresa que faz o próprio jogo, que é a galera do Far Cry, não, desculpa, eu esqueci agora. A antiga Gamebryo, que virou depois a da Amazon, esqueci, depois eu vou lembrar. Então, assim, é uma galera que vai usar C++, mas tirando isso, todas as outras empresas, que são grandes até, algumas empresas com 500 mil pessoas, vão usar, obviamente, C Sharp e outras tecnologias de back-end. Então, isso quer dizer o quê? Se você já tem aí a intenção de ir para um determinado lugar do mundo, seja ele qual for, né, você tem que pesquisar primeiro para você talvez já ir se especializando nessa área. Também isso é o mesmo para o gênero, né? Então, obviamente que hoje em dia fazer um RPG, né? De novo, né? Não sendo uma empresa extremamente grande como EA, CD Projekt e tal, uma empresa grande, né? Que vai fazer um jogo aí de um budget de 10, 20 milhões, talvez um pouco mais, mas que vai usar
uma engine como Unreal ou Unity, né, o gênero em si também depende disso. Então, RPGs geralmente são feitos na Unreal, jogos de estratégia são feitos na Unity, e existem milhões de explicações e de poréns porquê disso. E isso, obviamente, muda, né? Então, se a gente for olhar os próximos 5 anos, provavelmente a Unreal vai ganhar muito espaço no mercado por causa de que eles foram comprados, uma boa parte por causa da Tencent e também do sucesso do Fortnite. Então, eles estão investindo muito, muito, muito dinheiro em educação, coisa que eles nunca fizeram antes. Então, eu acredito que em 5, 10 anos, essa figura dos países vai mudar um pouco, de quais países trabalham com o quê. E isso, obviamente, depende muito da Epic também. E também existe essa parte de especialista e generalista, também existem muitos prós e cons, e a gente vai conversar um pouco mais disso. Mas isso também depende muito do que você quer fazer e do que você realmente tem a paixão ou você gostaria de fazer. E também, obviamente, direcionado, se você pensar, né, na sua carreira daqui a 5, 10 anos, o que você quer fazer. Né? De novo, empresas vão precisar, algumas empresas vão precisar de um graphics programmer, a grande maioria não, porque é uma coisa muito específica. Então, às vezes, esse tipo de pessoa vai ser contratado como outsourcer no meio de um projeto só para fazer algumas partes. Né? Então, depende muito do que você quer fazer e da onde você quer ir, quais tipos de jogos você quer fazer. Então, falar um pouco do processo em si, né? A gente falou dos papéis, falar um pouco do processo. Aqui eu vou só pincelar, porque provavelmente você já entende um pouco disso, também posso responder algumas perguntas. Hoje em dia, independente muito do tamanho do jogo ou não, geralmente é algum flavor de Agile, né? Que cada empresa fala que tem o seu flavor e eles fazem alguma coisa diferente. No geral, alguma coisa mais relacionada a Scrum. Algumas empresas, pouquíssimas, usam alguns elementos de XP, mas isso depende muito, de novo, do tipo da empresa, do tipo do jogo. Por quê? Porque depende muito de quem está pagando a festa. Né? Então, assim, se você for trabalhar de novo numa subsidiária da EA, Rockstar, alguma coisa assim, eles estão fazendo o próprio jogo, eles têm investidores, eles têm o próprio budget, e eles vão organizando esse budget, né, conforme o passar do tempo. Então eles vão poder tomar as decisões sozinhos, né, de tipo, vamos contratar mais gente, a gente não precisa disso, essa parte a gente vai fazer um outsourcing, essa parte a gente não vai fazer, essa parte a gente vai comprar uma empresa que faz. Enfim, eles podem, né, num período gigante de jogo, né, que vão demorar 5, 6 anos, em alguns casos até mais, para ser feito, eles podem tomar todas essas decisões. Empresas menores, médias, como a que eu trabalho, a gente sempre trabalha com publishers, e a gente, obviamente, já começa o projeto com uma noção de budget, e aí, dependendo do publisher, eles são mais abertos para abrir mais, né, e para quando chegar num certo momento do projeto, se a gente falar assim, ó, a gente precisa de mais budget por causa dessas razões, né, é isso que a gente quer fazer e tal. Alguns publishers são abertos, outros não, né, então fica esse misto, né, do waterfall do Scrum, porque o contrato em si não é ágil, mas você não começa o projeto com todos os requerimentos e com todo o conceito feito. Ele é feito enquanto vai vindo, e você muda de ideia no meio do caminho, né? Então, isso é um trabalho extremamente grande aí que os produtores e gerentes de projetos vão ter para fazer. Mas, no geral, a maioria dos projetos eles vão começar aí, obviamente, com conceito, alguém que tem uma visão, né, do que isso é feito, por que quer ser feito. Isso pode variar, né, de pessoas que têm uma ideia e querem fazer essa ideia por paixão, ou então empresas que falam assim, a gente vai analisar o mercado, né, como business, e esse segmento a gente acha que vai ser muito bom daqui a 2 anos, né? Eu conheço diversas empresas que fizeram isso e fizeram jogos muito bem sucedidos. Então, eles, a partir desse conceito, dessa demanda, dessa visão, eles começam a fazer um certo design e fazem geralmente um protótipo, né, geralmente single player, alguma coisa assim mais para provar realmente a parte. Vão para a pré-produção, onde as maiores decisões técnicas vão ser definidas, a parte de direção de arte, etc. E é feito aí a primeira parte de um certo estudo de quanto tempo vai demorar, etc. Depende aí, obviamente, do contrato. Né? E aí, na parte de produção, geralmente faz a Scrum né, sprints de 2 semanas, um mês, entregas, milestones a cada 3, 4 meses, que vão ter determinada parte do jogo. Então, geralmente, você faz um alpha, depois você faz um vertical slice, depois você vai fazer um beta, e aí você vai iterando. E depende do tipo de jogo. Como eu trabalho com mobile, eu trabalho muito com jogos que é chamado Game as a Service, né? Então, não são jogos que a gente lança e vai para o próximo. A gente vai manter os jogos, né? Então, Angry Birds Epic a gente manteve por 5 anos, Evolution agora está indo para o 6º ano, né? Então, a gente sempre faz algumas decisões para manter os projetos por 5, 6 anos, né? Tanto de design quanto de tecnologia. Então, na produção, você tem que levar tudo isso em conta e ver qual também vai ser a estratégia de teste, né? Em quais países você vai testar, etc.
Jogos, obviamente, de console, apesar de que hoje em dia a grande maioria dos jogos tem, né, um Day One Update ou tem algum tipo de update no lifetime do jogo, geralmente também tem, mas obviamente que é diferente, porque é uma relação diferente que você vai ter com as publishers ou com a Nintendo, a Sony e a Microsoft, mas no geral é uma iteração de alguma certa forma que é feito, né? Eu não conheço nenhuma empresa que não usa, de novo, um flavor de Agile, mas, de novo, como eles se comprometem com essa real flexibilidade do contrato e do dinheiro, depende muito do segmento, gênero e poder da empresa. E, obviamente, vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar de muitos jogos que são cancelados. Isso, eu mesmo, os últimos 3 jogos que eu trabalhei, eles foram cancelados. Então, desde 2015 que eu não lanço nada, porque foram cancelados por motivos de mercado. Já tive jogo que foi cancelado no meio da produção, porque o publisher entendeu que para chegar num estágio mínimo de sucesso do jogo ia levar X mais dinheiros que eles não estavam a fim de investir. E já tive jogos que ficaram 1 ano em live care, mas não em todos os países do mundo, em alguns países, que isso é chamado soft launch. Então ficou quase 1 ano em soft launch, e a gente estava medindo, né, os números todos os dias, e no final percebeu que não ia chegar no lucro, né, no PNL esperado, no lucro esperado, então eles acharam melhor não investir mais dinheiro nisso. E a mesma coisa serve para console e outras coisas, né? Existem milhões e milhões de war stories, né, histórias de guerras de empresas grandes ou não, que vocês podem procurar e que são extremamente interessantes. Tem livros, né? Tem até um livro, acho que é Blood, Sweat and Pixels, que fala de alguns projetos cancelados, que é bem legal. Se você for na Kotaku, tem direto muitas coisas. Um dos mais interessantes ultimamente foram do Anthem, do BioWare, onde eles ficaram fazendo o jogo em 8 anos, mais ou menos, e eles fizeram, desses 8 anos, se eu não me engano, acho que 6 anos e meio, 7 foram em pré-produção. Ou seja, eles iteraram até chegar onde eles queriam, de como o jogo deveria look, né, e como ele deveria ser, e só depois daí que eles martelaram e falaram assim, beleza, é isso que a gente vai fazer, e aí eles colocaram aí 200 pessoas, e obviamente foi um caos, e aí começaram a desenvolver o jogo. Então, assim, como um jogo, né, vai do conceito, da visão até o final, eu diria que cada jogo, obviamente, é diferente um do outro, mas existem várias saídas diferentes. No Brasil, obviamente, existem muitas empresas de muito, muito sucesso, empresas que trabalham internamente e externamente. Teve a recém-falecida Black River, que fazia jogos para Samsung, então era um tipo de trabalho, por assim dizer. Tem a Kiris, que trabalha com grandes publishers e faz jogos extremamente grandes também. Eles também trabalham diferentes, mais perto do que como eu trabalho, né, na Alemanha. E existem empresas menores. Eu trabalhei muito numa empresa chamada Webcore Games, que se chamava Insólita por um tempo, mas hoje em dia se chama isso Webcore Games, onde eles fazem, em alguns momentos, eles conseguiram fazer jogos grandes para PlayStation, com a ajuda dos editais do governo, como Ancine, mas em outros momentos eles fazem jogos de Advergame ou Serious Games, como a gente fez no passado, e eles fazem até hoje, né? Então, enfim, depende muito aí de como algumas coisas funcionam. Né? Então, como acumular, né? Obviamente que eu vou focar na parte técnica, que é a parte que eu conheço um pouco mais. Então, como acumular uma boa experiência, né? Vocês aí que estão estudando e que querem talvez seguir nessa área, né? Então, uma das principais partes, que é uma parte assim que inclusive eu não tenho tanto, e eu tive que estudar muito sozinho para chegar, é ter uma base sólida de computação, porque como eu fiz BMAC, eu fiz BCC, teve várias coisas que eu encontrei no meio do caminho, né, de projetos que eu não sabia exatamente como fazer, principalmente a parte de arquitetura, né, como eu sempre tive um papel mais de liderança nos últimos 10 anos, essa parte de arquitetura, essas decisões que eu tomava, eu tive que estudar muito para entender exatamente como fazer, né, desde design patterns, a design, projetos de design como microservice hoje em dia, outras coisas, parte de DevOps, etc. Então, tudo que eu nunca vi, então eu tive que aprender muito sozinho, o que tem um valor, mas ao mesmo tempo, algumas coisas eu queria sempre saber, por exemplo, até compiladores, por exemplo, saber um pouco de compilador ajuda muito em algumas partes, e eu nunca soube, e é uma parte que eu tenho que rely, né, eu tenho que conversar com outras pessoas da empresa. Então, assim, ter uma base, ou seja, fazer um bom curso de BCC é ideal. Quem não faz no BCC, isso não quer dizer nada, pode fazer outros cursos, mas aí você tem que entender um pouco o que você quer, né? Coisas que eu não sabia o que era há 10 anos, há 14 anos, quando eu entrei na indústria de jogos. Obviamente, o Brasil era 100% diferente. Quando eu entrei na indústria, tinha, acho que literalmente 8 ou 9 empresas no Brasil, e hoje em dia deve ter mais de 50, de grupos a empresas, né? E game jams e essas coisas, né? Na minha época não se falava disso. Então,
saber o que você quer, hoje em dia eu acho que é um pouco mais fácil, e existem mais possibilidades, e eu vou falar um pouco disso também. Mas, enfim, parte sólida de computação, extremamente necessário. E estudar também a parte de jogo, né? Então existe um debate muito clássico que até ficou famoso entre o Carmack e o Jonathan Blow, que era que foi o programador e designer do Braid, onde eles tiveram uma discussão infinita, gigante, sobre o que era mais que era que tinha um processamento melhor, se era tipo árvores binárias ou simplesmente um bubble, e basicamente contando tudo, obviamente que para uma árvore binária, geralmente, em quase todas as situações, ela é mais rápida, porém, para o set de um jogo onde você vai manipular 50, 100, 150 data points, ou seja, você não vai manipular bilhões de coisas, né, se você contabilizar o quão fácil é manter o código e também contabilizar o tempo que você vai usar para fazer e testar, etc., acaba que usar uma coisa mais simples geralmente funciona. E isso é verdade. Geralmente, o mais simples funciona melhor. É uma coisa que a gente na empresa, again and again, a gente se depara e geralmente a base da computação funciona melhor. Né? Então, por exemplo, no C Sharp, quem conhece melhor tem LINQ e tem essas features aí de C Sharp 6 e essas coisas. A gente geralmente não usa nada disso, porque geralmente você escrever seu próprio código e saber o que está acontecendo nele vale muito mais em questão de performance do que não saber. E também, geralmente, porque você vai ter aí diversas plataformas, no nosso caso, né, Android, iOS e outras coisas, e isso é muito difícil saber como o jogo vai rodar nessas plataformas, né? Demanda muito teste. Então, geralmente, o mais simples funciona melhor. Saber a engine bem é sempre bem legal. De novo, você não precisa saber extremamente bem, porque isso já seria um artista técnico, mas saber usar uma Unity, saber as coisas e ter, né, obviamente, que uma noção básica da maioria das features é muito importante. Saber expressar suas ideias é provavelmente a coisa mais importante que eu falo para todo mundo que quer entrar, né? Essa parte de tecnologia, ou seja, comunicar com outros programadores e comunicar com pessoas geralmente que não são programadores é a parte mais importante do seu trabalho. Não adianta nada você ser que nem o Carmack programando e você não consegue expressar suas ideias de um jeito que um game designer colabore com você, ou um artista, um sound designer, ou qualquer coisa que seja, né? Se você não está alinhado com essa pessoa e você não comunica bem as suas coisas, não adianta nada. E isso é uma coisa que pode ser testada. Treinada, desculpa, pode ser treinada. Você pode promover essa coisa melhor. Hoje em dia, né, depois da pandemia, é usado muito Slack, Zoom, né, essas ferramentas, mas independente de como você está, saber expressar ideias, né, que seja soft skills, é uma coisa, eu diria que é uma das mais importantes, se não a mais importante para ter um papel na indústria. Ter explorado diferentes áreas de tecnologia só ajuda. De novo, se você é apaixonado por graphics programming e você sabe que é isso que você quer fazer, vai embora. Agora, se você não sabe exatamente o que você quer fazer, explorar diversas partes é interessante. Então, se você tem tempo, explorar diversos engines, fazer código de back-end, entender como funciona a cloud, entender como funciona a parte artística, ou pelo menos o pipeline de um 3D Max ou um Maya, alguma coisa assim. Entender por cima te dá uma vantagem gigantesca no futuro para ajudar os seus colegas. Então, isso é uma das partes mais interessantes. E, obviamente, ter terminado os projetos, né? Quantas pessoas eu conheço que começam projetos e não terminam? Eu acho que talvez alguém tenha dado risada agora, porque eu devo ter falado alguma coisa que é bem verdade. Apesar de ninguém estar na câmera, mas tudo bem. Isso, obviamente, aconteceu muito comigo também, e aconteceu nas empresas que eu trabalhei. Então, assim, terminar projetos é muito mais importante do que começar projetos. Porque, independente se você faz um jogo da velha, se você se dedica a fazer um projeto do começo ao fim, obviamente que você vai ter que trabalhar com coisas acima do jogo em si. Então você vai programar o gameplay, mas você vai ver que a maior parte do tempo você não vai gastar lá. Você vai gastar em integrar com SDKs, testar em diferentes plataformas, se for mobile ou independente do que for, fazer o código funcionar de maneira que você acha que ele vai funcionar. Se você lançar um jogo, por exemplo, em PC e console, se você quer fazer cross-platform, você tem que ter certeza que é determinístico. Enfim, existem milhões e milhões de coisas que podem acontecer. Então, o que eu sempre falo é termina um projeto. Se você pegar um jogo da velha e se dedicar a lançar no Android Store, você vai conseguir, porque é de graça, qualquer um pode. Acho que, na verdade, você tem que pagar acho que $100, alguma coisa assim, mas enfim, qualquer pessoa pode. Não tem um review oficial, é um review automático, e qualquer pessoa pode. Aí você vai aprender que para você fazer uma tela e diferentes telas e não sei o quê, já é mais complexo
E isso é uma experiência extremamente boa de ter, que é você interagir com coisas que não são só o gameplay. Eu conheço e contrato muitas pessoas que só querem fazer o gameplay, mas isso vai ser 20%, 30% do projeto. O resto são as features de meta, são as features dessas coisas, né? E uma coisa que é muito difícil, e eu tenho certeza que cada pessoa usa um nome diferente, seria essa questão de drive, né? Que seria uma questão que a gente usa muito como questão de dirigir, que é você ter a capacidade de liderar um processo ou uma funcionalidade ou qualquer coisa dentro da sua organização para ter esses resultados, né? Isso pode ser uma coisa gigantesca, por exemplo, você ser o chefe do projeto, que obviamente é uma coisa gigantesca, ou pode ser coisas pequenas, por exemplo, chegam para você e falam assim, ó, tem esse bug aqui. E você vai resolver esse bug. Independente se é seu problema, se você causou ou não, se você tem que conversar com metade da empresa, se você tem que achar alguém da Polônia para te ajudar a testar, enfim, independente do que coisa, você vai achar um resultado. E não necessariamente significa que você precisa programar, que você precisa resolver o bug, mas você precisa organizar com que as pessoas organizem. Então, às vezes, você vai ser o responsável por um bug, você vai debugar, e falar assim, o jogo, o problema, o bug é no servidor. Aí você conversa com cada servidor, ele testa, ele resolve, aí você testa e está funcionando, né? Isso é uma coisa que é extremamente importante, eu não consigo falar, talvez eu não esteja nem conseguindo explicar o quão importante é isso, porque é muito comum, né, as pessoas terem mais essa parada, tipo, eu sou programador de front-end, então não lido com back-end, né? E, enfim, isso é uma coisa que nenhuma empresa gostaria de ter, e principalmente em jogo é uma coisa que é uma atitude que é muito difícil, que muita gente tem, o que também não é um problema. Agora, se você desenvolver essa capacidade, você vai estar muito na frente. E eu acho que, naturalmente, isso daí é só uma hipótese da minha parte, que o brasileiro ele tem uma afinidade natural com esse tipo de coisa, tanto que eu conheço muitos brasileiros, então a maioria das pessoas que eu trabalhei na empresa, na indústria, né, 10, 12, 14 anos atrás, a grande maioria já está fora, e a grande maioria tem um cargo de liderança. Justamente por causa disso. Que eu acho que no Brasil a gente tem que se virar tanto, a gente aprende, né? A nossa cultura é tanto de se virar que a gente consegue resolver coisa, né? E coisas que outras culturas são bem diferentes. Então, assim, eu conheço muita gente que tem cargos de liderança e que são extremamente boas nisso. E isso, de novo, é uma parte que você pode treinar desde aí da sua faculdade, seja fazendo jogos, game jams, etc., né? Organizando as coisas e tentando ser o líder delas e, enfim, errando e aprendendo, né? Bem rapidamente, né? Para ir para fora, geralmente você vai precisar de uns 5 anos de experiência e dificilmente vão te contratar. Alô? Alô? Você está crash aqui, aparentemente. Alô? Oi, ok. Não, beleza. Deu uma travadinha só. Tá, Aqui beleza. também. Beleza, maravilha. Crashou o Zoom, mas ele voltou só. Então, assim, então, ter trabalhado com jogos, obviamente, é importante. Ter lançado jogos de novo, ter passado pelo processo é interessante. Ixi. Alô? Alô, alô? Voltou? Alô, tô ouvindo. Beleza. Deixa eu dar share de novo, porque acho que crashou o Zoom e por algum motivo ele foi. Tá. Pode falar mal da assinatura premium do Zoom ou eu fico quieto para ver se não cai de novo? Pode. Mas é a primeira vez que acontece isso, de verdade. Eu uso o Zoom há mais de um ano. Mas enfim. Ter trabalhado com jogos e ter passado pelo processo é muito importante, principalmente porque o quê? Nenhuma empresa vai contratar um júnior de outro país por causa dos custos de ter ajudado algumas coisas. Então, isso é uma coisa que é normal, você precisa ter uma certa experiência, né? E você ter trabalhado em coisas aí, open source, enfim, qualquer coisa que você possa mostrar em GitHub, essas coisas ajuda muito. E hoje em dia é muito, é relativamente fácil arranjar emprego fora, eu diria. Então, alguns pouquíssimos conselhos que eu ouso dar, que eu gostaria de saber aí alguns anos atrás, caso eu estivesse vendo uma palestra como essa, né? De novo, explore diferentes áreas de conhecimentos, seja na parte técnica, que nem eu falei. Se você gosta muito de gameplay front-end, aprende um pouco de back-end, aprende um pouco de tech art, aprende um pouco de 3D, né? E também vale para o quê? Aprender um pouco sobre arte em geral, game design em geral, ler um livro, só para pincelar, ver TED Talks, ver GDC, enfim, para você
expandir um pouco o seu conhecimento. E até de business, né? Coisa de se você quer trabalhar com jogos comerciais, obviamente que precisa fazer dinheiro, então essa parte de business é bem interessante de estudar também. Encontre pessoas igualmente motivadas. Vocês já têm um Speaking Dev, que é fantástico. Então, assim, se vocês realmente são motivados e estão fazendo as coisas dentro, né? Continuem. Então, manda ver, faz o Game Jam, né, termina as coisas, né? Então, não só começa, mas termina. E encontre pessoas motivadas. Seja extremamente rigoroso com as pessoas que você se junta, né? Se você for fazer um jogo e você se comprometeu a fazer com as pessoas, então faça, né? Até o final. E isso é importante, porque a gente no Brasil tem um pouco essa de não falar as coisas muito para frente ou não, né? Coisas que em outros países são diferentes. Então no Brasil a gente, né, tem medo de magoar as pessoas, tal, não sei o quê. Mas enfim, seja rigoroso e criterioso com a sua carreira. E se alguém não estiver indo bem, substitua essa pessoa, obviamente que de uma forma agradável, mas faça isso. Não deixe as coisas irem andando e você não fala nada. Muito importante. Não se contente com pouco. Eu conheço muita gente que eu trabalhei há 10, 12, 15 anos atrás e obviamente que existem diversos motivos, mas eu conheço muita gente muito boa, muito melhor do que eu, que estão em empregos praticamente iguais a 10 anos atrás, fazendo as mesmas coisas, né? Se vocês querem, vocês vão conseguir com certeza alcançar muita coisa, e eu vou até dar uma dica de como fazer isso. Aposte alto nas suas vantagens. Se você percebe que você tem uma cognição muito alta, você aprende muito fácil, explore isso. Vá aprender o máximo possível. Se você acha que você tem um certo tato para liderança, explore isso. Vai ler livro, vai procurar pessoas, procure um mentor, procure pessoas que estejam interessadas nisso. Se você acha que você gosta de processos, procure alguém como Alfredo para ser o seu orientador e realmente goste e estude essas coisas. Aposte alto no que você acha que é bom, porque eu tenho certeza que vai ser Gostei dessa, tá? porque eu tenho certeza que vai ser uma vantagem muito grande para você na sua carreira, né? E se você não entende ainda, você ainda não fez uma reflexão para saber exatamente o que você quer ou o que você é bom, explore ajudas também. Eu sei que no Brasil tem aí eu sei que a figura do coach é uma coisa que é odiada ou muitas pessoas fazem ruim, mas existem coaches bons, existem pessoas boas, existem processos bons para descobrir o que realmente você quer ou não. Existem amigos, né, parceiros, enfim, essas pessoas que vão poder te ajudar a definir um pouco mais o que você gosta, e aí quando você entender, você apostar alto nisso. E também não significa que você precisa fazer isso o resto da vida, né? Pode mudar de ideia, como eu já mudei mesmo várias vezes. De novo, seja treine, seja consciente de soft skills. Comunicação é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que a gente procura em desenvolvedores. E para isso existe muita coisa, de livros a grupos. Existem, por exemplo, se você tem gente que não gosta de falar em público, existem grupos para falar em público, se não me engano existe até um na USP, e que você vai e treina nessas coisas. Enfim, extremamente importante, tão ou mais importante, na minha, óbvio, claro, humilde opinião, do que a parte técnica, né? Inclua seu parceiro, né? Obviamente que se você tem um sonho grande de quer ir para fora, enfim, saiba que é o que você vai estar fazendo, né? Saiba disso e, obviamente, inclua o seu parceiro. E eu tô falando isso porque, obviamente, eu e minha esposa já somos casados há quase 10 anos, a gente teve uma jornada muito grande e, obviamente, a nossa vida pessoal teve muitas divergências, por assim dizermos, ou atritos por causa das escolhas profissionais que eu fiz, obviamente, junto com ela, mas nem sempre é fácil. Mais gente entrando, bem no final. Ok. Uma coisa que foi uma das maiores dicas que alguém me deu foi: se você quer muito fazer uma coisa, procura aquela empresa ou segmento, ou seja, empresas daquele segmento, e literalmente stalkeie as pessoas no LinkedIn em conferências. Tipo, encontre pessoas que façam o que você quer fazer daqui a 5 ou 10 anos e procure para elas, peçam dicas, peçam caminhos, peçam livros, peçam mentoria, peçam o que for necessário. Teve uma época onde eu queria muito trabalhar numa certa empresa, então eu encontrei muita gente dessa empresa, eu fui em conferência e procurava no badge as pessoas, aí me indicaram uma pessoa lá dentro, eu fui conhecendo várias pessoas lá dentro e tal, e aí eu percebi que eu realmente não queria trabalhar por vários motivos pessoais, mas assim, ter feito isso foi uma enriquecedor, porque eu conheci muita gente bacana, e outra eu descobri que não era exatamente o que eu queria. Provavelmente isso não é tão fácil de acontecer, mas enfim, isso é uma coisa assim que me deram essa dica e mudou muito a minha carreira. Ache um mentor,
quando você tiver a chance de trabalhar, seja trabalhar com pessoas que você admire ou que você acha que tenha mais experiência que você, seja na faculdade, seja por fora da faculdade, ou quando você entrar numa empresa, ache deliberadamente um mentor. Ou seja, né, fale com todas as palavras, por favor, me mentore, é isso que eu quero. Eu estou nessa jornada. Né? Isso é uma coisa que é muito importante. Eu conheço muita gente que já está na indústria há 5, 10 anos e não sabem exatamente o que querem fazer e vivem nesse meio que limbo, e isso, no geral, gera uma certa insatisfação no final, ou de alguma insatisfação, né, com o trabalho. Então, assim, achar um mentor que vai te ajudar e vai te ensinar coisas é uma coisa extremamente importante, e eu também, é uma dica muito boa. E descubra realmente se você quer, né? Obviamente, estamos aqui para falar de jogos, todo mundo aqui gosta, provavelmente jogam jogos, que é bom, mas descubra se é o que você realmente quer. Trabalhar em jogos, quanto mais você lê, mais você vai ver que é diferente, você vai ganhar menos que em indústria de software, você vai trabalhar mais, provavelmente. Para você chegar onde você quer, se você tiver uma visão muito boa, você vai chegar com certeza, mas vai demorar um tempo, né? Então, se você tem um sonho de ser um game designer e você achar que você vai fazer seu jogo o seu próprio jogo com budget de 20 milhões daqui a 5 anos, não vai funcionar, né? Não é assim que funciona, né? Então você vai ter que explorar aí quais são os caminhos para fazer você chegar, né? Porque no final das contas, como já diria o famoso Seu Madruga, o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Óbvio que não é ruim ter trabalhar com jogos, não é nada disso, mas no final das contas é um trabalho como qualquer outro. É cansativo, é estressante demais, em vários momentos, por várias coisas. Às vezes fazer, como os jogos mobile que eu trabalho, eu tenho que ficar 24 horas available no telefone, porque alguém pode me ligar. Enfim, são coisas que você precisa escolher para sua vida. E, de novo, um mentor, feedback ou alguma coisa assim, vai te ajudar a saber se é realmente o que você quer e, de repente, parar em algum lugar. Né? Eu trabalho com muitas pessoas que já têm 50, 55 anos, e eles falam assim, eu não quero subir mais, eu quero ser um senior developer de back-end, e é isso que eu vou fazer. Não me pergunte, não me fale para fazer outra coisa. Então ele faz aquilo muito bem, que é ótimo, e ele não quer fazer outras coisas. O que também é bom, porque eu sei que ele não quer fazer mais coisas, então eu consigo fazer essas coisas com outras pessoas. E para finalizar, então, um jabazinho de que o Tetragon é um jogo que eu desenvolvi, tive uma ajuda mais executiva, por assim dizer, mais high level, que é um jogo que uma empresa do Sul fez com um colega meu chamado Alexandre Chaves, uma empresa chamada Cafundó, que é um jogo que a gente fez com a patrocínio da Ancine, que é um meio muito bom para se conseguir dinheiro para fazer um projeto. E a gente está lançando aí o Tetragon para PC, Xbox e PlayStation e para Switch no dia 12 de agosto, então aí daqui uma semana. Então convido todo mundo para jogar o demo que já está disponível nessas plataformas. E é isso. Eu espero que tenha sido útil de alguma certa forma e que eu que tenha elucidado alguma das dúvidas ou questões. Obviamente não falei de muitas coisas que eu gostaria de ter falado, a gente poderia ficar aí por horas e horas falando, mas, enfim, espero que de uma certa forma tenha sido útil. E se vocês tiverem qualquer pergunta aí, eu posso cair mais 20 minutos, meia hora, se vocês quiserem, e responder qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado, gente. Eu queria agradecer muito, Martim, pela conversa aí. Muito bom. Valeu, gente. Bacana. Muito bacana o que vocês pessoal, fazem aí. Abra uma câmera para deixar um negócio mais convivial aqui, fingir que é uma rodinha de conversa, vai ficar mais legal. Eu sei que nem todo mundo tá com a barba bonita como a do Will, mas podem abrir a câmera. Martim, eu acho que foi muito legal que você veio para cá, contou sua história, e acho que é muito, muito legal. Eu acho que deu uma ideia de que dá para fazer e que tem uma complexidade muito maior. Aquele pessoal que fala assim, nossa, vou fazer um jogo aqui e não é bem assim, tá? E o que eu queria dizer é o seguinte, eu achei muito engraçado que no começo, acho que foi o Eduardo, falou assim, a gente fez um joguinho do dentinho virtual. Nossa, eu nem pensei que era um joguinho aquilo. Ficou bonitinho, a gente fez, usou uma engine e tudo mais, mas eu sei lá. Então, olha, tenho participação em joguinho, cara, ainda tenho. Então, olha que divertido. É por isso que eu falo, nossa, o que eu já vi de gente falando assim, galera, tive uma ideia, tipo GTA, só que melhor. Tipo assim, eu já ouvi muita gente falar isso, né, em grupos de Facebook, etc. E assim, de novo, sério, faz um jogo da velha. Publica um jogo da velha na Android Store.
Você vai aprender muito. E você não vai estar, né, tentando alcançar uma coisa que é literalmente inalcançável. Você vai conseguir fazer sozinho ou com colegas. Né? É simples, é um desafio tangível e é bom. E aí, se você conseguir, você faz uma coisa maior. Né? Muitas pessoas menosprezam o tempo e dedicação que é feito para desenvolver. Porque, de novo, fazer o core do jogo, gameplay, você vai demorar, vai ser 20%, 30% do valor total. O resto é coisa pura de plataforma, ciência da computação, conexão com SDK, não sei o quê, e demora muito tempo. É muito difícil de testar, é muito chato, é complicado. Mas eu tenho uma pergunta agora. Eu sou um jogador, pouco jogador, eu não sou, eu gostaria de ser mais jogador, mas não dá tempo. Mas, por exemplo, existem casos de sucesso, tipo, eu acho que o Last of Us saiu, o primeiro saiu de uma turminha pequena. Existe ainda isso ou não? Existe. O Last of Us não. O Last of Us é da Naughty Dog. Teve aí um budget provavelmente de 80, 100 milhões. Então, assim, é bem grande. É uma galera que, enfim, eles são first party, né? A PlayStation é dona deles, né? Então eles dão, né, dinheiro infinito, né, quote unquote. Mas sim, existe algumas coisas. Obviamente que cada dia eu diria que, né, mais jogos são lançados, né, então a velocidade de lançamento de jogos é muito grande, mas tem sucessos muito grandes. Acho que é o quê? 3, 4 meses lançou um jogo chamado Valheim, que era uma equipe de 5 pessoas. Mas mas apesar de ser 5 pessoas, foi 2 milhões de budget, né? E o visionário do projeto, o principal cara, é um cara que já trabalha na indústria, eu acho que há 20, 25 anos. Então, assim, não foi ao acaso, não foi sorte. Não foi sorte, foi um processo extremamente planejado e deu muito certo. Eles venderam, acho que 3, 4 milhões de cópias na primeira semana, né? Existem muitas coisas assim. E você vê que 2 milhões é um budget extremamente pequeno. Muito pequeno para jogos, né? E deu certo. Jogos mais assim, grassroots mesmo, eu não lembro o último que eu vi que foi muito bem sucedido. Teve o Braid em 2008, 2009, que era o Jonathan Blow e mais algumas pessoas. Teve o Super Meat Boy, fez muito sucesso e eram 2 pessoas. Se eu olhar aí nos últimos 5 anos, assim, um jogo de muito sucesso, eu não consigo lembrar. E tem, é claro, o Minecraft, que foi uma pessoa que fez e que realmente foi, e hoje em dia ele ainda é mantido por poucas pessoas, se eu não me engano é uma equipe pequena, 10, 15 pessoas, mas o Notch mesmo nem fala mais. O Stardew Valley, verdade, o Stardew Valley foi uma pessoa com alguns outsourcers, e esse cara foi grassroots de verdade, ele saiu do projeto depois de 2 anos, e da empresa de 2 anos, e ficou dia e noite fazendo o jogo, e foi extremamente bem sucedido. Estão dando uns exemplos aqui no chat. Falaram também do Undertale, que é basicamente o Toby Fox. Tem o Hyperlight. Hyperlight eu não sabia que era uma equipe pequena. Eu também não. Bem interessante. No Brasil também teve a galera que fez o Celeste, né? Aí teve a participação de 2 brasileiros. E era uma equipe, se eu não me engano, de 4, 5 pessoas. Não sei como que eles pagaram. Não sei se teve alguma ajuda de publisher, alguma coisa assim, não faço ideia, mas foi bem sucedido. Né? Legal. E uma coisa importante que a gente tem umas pessoas muito capazes no Brasil. Por exemplo, Demais. o Will, ele é especialista em arquitetura de software para jogos. Você imagina um cara desse, o valor no exterior? Nem vou falar a respeito. Vamos lá, pessoal, participem. Quando você terminar, você, por favor, de conversa aí, porque a arquitetura de software é uma das partes mais tenebrosas aí do desenvolvimento, é complicado. Mas sim, isso que você falou, Alfredo, foi uma coisa que eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem uma certa antipatriotismo ou algo assim, né? Síndrome de vira-lata, eu chamo isso. Exatamente, boa. Melhor, vou usar isso para sempre agora. A gente tem uma síndrome de vira-lata. E eu consigo falar que eu e muitos amigos meus, obviamente que pessoas, mas assim, quando eu decidi ir para a Alemanha, eu já tinha aí quase 10 anos de experiência, e eu falei assim, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, eu tô no Brasil, como que eu vou conseguir fazer isso? E aí eu comecei a fazer entrevista, no final passei em 3 empresas, entrei numa empresa chamada Good Games na Alemanha, que era uma empresa com mais de 1.000 pessoas, e no final das contas, depois de uns 6 meses, eu percebi que, pelo menos em número de anos, que também não quer dizer tanto, mas em número de anos, eu era a pessoa mais experiente do estúdio inteiro, de 100 pessoas. Então, assim, no Brasil a gente tem muito conhecimento. A galera da Kiris, por exemplo, os caras, eles são nível mundial. Sem qualquer dúvida. A galera da Black River, que eu conheço também, é uma galera que tem nível mundial. Eles são capazes de fazer qualquer jogo.
o que falta? E aí, até respondendo um pouco aí a pergunta que o Guilherme fez para falar das coisas nacionais. Por que é difícil? Por que uma Aquiles não consegue, de repente, fazer um Witcher 3? Não consegue fazer o quê? Porque esses jogos custam 100, 150 milhões. E para você fazer jogos, quanto mais budget você precisa de o quê? De track record. Então, assim, uma empresa, e isso é muito fácil de ver, empresas que fazem um tipo de jogo, geralmente fazem um jogo. A galera que faz Baldur's Gate, eles só fazem aquele tipo de RPG. É a única coisa que eles fizeram nos últimos 20, 25 anos. Tem uma empresa na Alemanha que fez Dungeon 1, 2, 3. A galera do Trópico tá no Trópico 6 e 7 agora, acho que no 7. Assim, quando você entra, o que é muito difícil, mas quando você entra, é muito mais fácil, mas assim, é exponencialmente mais fácil você fazer um jogo no mesmo gênero do que aquele que você faz. Então, você provar para um publisher, literalmente provar, você conversar com os caras e falar assim, ó, eu tenho capacidade de fazer esse jogo. É muito difícil. Demora muito, muito, muito tempo. E é por isso que o Brasil, a gente não consegue fazer algumas coisas. Por isso que a Aquiles não faz um jogo como um Witcher, alguma coisa assim. E eu tenho certeza que eles têm capacidades. Certeza de verdade. Eu conheço muita gente lá, tenho até roubei 2 pessoas de lá para a Alemanha. E os caras são demais, demais mesmo. É um nível muito mais alto do que a empresa que eu trabalho. Falo isso sem nenhum ego, sem nenhum problema. É um nível de tecnologia, um nível de arte e design mais alto de onde eu trabalho na Alemanha. Então, assim, brasileiro é muito bom. Muito bom mesmo. Se você trabalha com jogo, se você se dedica a fazer isso, você pode ter certeza que você, em pouco tempo, você está em nível mundial. Então, essa síndrome de vira-lata é muito difícil de se livrar, mas é bom. Mas pensem nisso, porque é muito importante. Muito importante. De novo, todo mundo que eu conheço, pessoas que foram comigo para a Alemanha há 5 anos atrás, 90%, 95% agora tem cargo de liderança. Porque a galera confia tanto e vê que tem tanto conhecimento que geralmente vai para um cargo mais de management ou liderança. Só para corroborar, já tive caras de ponta mundial dizendo, nossa, você não tem nenhum aluno bom para mandar para cá? Do tipo, já aconteceu no mercado acadêmico e tudo mais. E a outra coisa, eu acho que você deixou bem claro quando você falou, no Brasil, a gente tem que se adaptar a 1000 coisas imprevisíveis o tempo todo. Isso cria um soft skill que um cara que nasceu num país nórdico não tem. Por quê? Ele sabe que no dia seguinte vai acordar e vai estar tudo funcionando. Não vai ter uma greve ou alguma coisa maluca que acontece aqui o tempo todo. E isso, de alguma forma, é ruim para a gente? Sim. Mas gera esses soft skills que podem ajudar bastante. Totalmente, totalmente mesmo. Nossa, a galera que, assim, a nossa indústria é muito boa. E com o tempo, com a ajuda de programas do governo, como a Ancine, etc., eu acho que daqui a uns 5 ou 10 anos a gente vai poder estar fazendo coisas muito maiores. Um pouco mais do mercado BR, rapidinho, o mercado brasileiro, eu não tenho muito mais contato. Hoje em dia, eu sei que ele divide muito em 2, que é 3, diríamos. As empresas maiores, a Quiris, Black River e algumas outras, poucas. Aí umas empresas mais médias, e essas empresas fazem o que dá para ser feito, basicamente. Então, por exemplo, a Webcore Games, eu sei que eles, além de fazer um jogo para o PlayStation, que eles conseguiram a Ancine para fazer, eles também fazem, por exemplo, jogos de empreendedorismo ou jogos de ensinar, né? E a Divergames, muita Divergames. E também tem muito indústria indie, muito estúdio indie, né? A galera da Rogue Snail, a galera que fez o Dandara, que eu esqueci o nome. Se você olhar na Abra Games, você vai ver muito estúdio. Eu diria que 60%, 70% deve ter menos de 15, 20 pessoas. O resto são um pouco maior e só uma ou duas. O que eu saiba, na verdade, a Black River nem existe mais, então o que eu saiba, a Kiris hoje em dia deve ser a maior, mas eu posso estar errado, né? Isso é a parte de desenvolvimento, né? A parte de publishing também é diferente, né? Então a parte de lançar, fazer marketing, essas coisas também no Brasil é muito forte, mas obviamente funciona diferente e nem tem mais muito essa parte técnica. No exterior tem bastante, os publishers contratam muitos programadores para, por exemplo, fazer o port do jogo para outras plataformas, para cuidar do jogo depois de 5, 6 anos, enfim, mas é uma coisa diferente. Eu posso falar durante algumas horas, mas eu queria que os outros falassem também, senão não vai ter graça. Deixa eu ver se tem uma coisa para perguntar.
qual que é o tamanho da sua equipe? Na Quimera, a gente tem 60 pessoas, 24 pessoas na parte de tecnologia. Delas, 5 programadores de back-end, 2 de ferramentas, 1 DevOps, eu de Engineer Manager e 4 Tech Arts e o resto, que deve dar uns 8, 10 de front-end Unity. Então, dá 24 no total, só da parte de tecnologia. Que é a parte que geralmente é onde tem mais gente no projeto, pelo menos na produção. Uhum. Bom, se vocês não tiverem essa pergunta, vocês têm o meu nome aí, só procurar no LinkedIn. Por favor, entrem em contato sem nenhum problema. Se vocês aí no futuro quiserem alguma conversa mais específica, seria muito bom saber exatamente, conversar sobre uma coisa. Me procurem, eu também conheço muita gente da indústria, posso chamar outros amigos também para falarem com vocês, sem problema nenhum, tenho certeza que eles vão ficar muito felizes, da mesma forma que eu fiquei muito feliz de vir aqui com vocês hoje. Então, se vocês tiverem, né, como eu falei, um interesse muito específico, eu posso chamar pessoas que sejam bem específicas para essa coisa e talvez ajude vocês aí. Uma outra pergunta que está o pessoal geral da equipe é do pessoal de arte, quantos que cuidam de som e música em geral? Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Empresas pequenas como a nossa é 100% outsource o áudio. A gente não tem nenhum sound engineer e nenhum sound desenvolvedor um músico mesmo, né? Seja de VFX ou seja de trilha. A gente nunca contratou e eu tenho certeza que a gente nunca vai contratar. Porque a gente não teria trabalho suficiente para essa pessoa, essa é a real. A gente não tem como dar trabalho suficiente para essa pessoa por num life cycle de 2 anos. Então a gente sempre contrata, obviamente, parceiros, empresas que trabalham com a gente aí. Eu diria que num projeto de 2 anos, eles vão trabalhar com a gente aí 3, 4 meses. E depois que a gente começa a manter o jogo, eles ajudam para a gente em demandas bem pequenas. Tipo, a gente precisa de 10 segundos de VFX nas próximas 2 semanas. Beleza, assina o contrato, faz, entrega, acabou. Então, é geralmente isso. Só empresas gigantescas como EA, CD Projekt, Square, essas coisas que tem realmente áudio em cima. Áudio dentro, desculpa. Mas aí, e que tipo de empresa é essa que faz serviço de som? Existe um nicho assim no mercado, esse tipo de empresa? Existem muitos freelancers e existem empresas que abrem só para isso, game music. Se você olhar se você procurar Game Music Studio no Google, você vai achar milhares aí pelo mundo inteiro. Brasil, a gente tem muita gente muito boa. A gente tem o Thiago Adamo, a gente tem o Antônio Teoli, a gente tem pessoas extremamente boas que fazem áudio e é 100% assim, outsourcing. Eles vão lá, fazem um projetinho que às vezes é um projeto de 1 dia, às vezes é um projeto de 3, 4 meses e vai fazendo. E tem algumas empresas muito boas no Brasil também, no Nordeste, eu esqueci o nome deles agora, mas os caras são muito bons. Entendi. Áudio e arte é muito comum os outsourcing. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Pulga e a gente tem algumas outras que são empresas extremamente grandes de outsourcing de arte. Então, empresas contratam, e eles já chegam assim, o que a gente quer é esses assets nessa direção de arte, manda vala. E o cara vai lá e faz, entendeu? Então, não existe, não tem muita criatividade na maioria dos projetos, né? Eles seguem uma direção de arte, fazem o que tem que fazer e acabou. Lembrei de outra empresa bem grande em São Paulo, a TAPS, e a Wildlife, é uma das unicórnios no Brasil, acabei de lembrar deles. Empresas muito grandes. A TAPS deve ter 300, 400 pessoas, se eu não me engano, fazendo jogos de mobile, e eles têm um business model muito interessante de fazer jogos que lancem rápido assim no mercado. É bem interessante. A TAPS, a Wildlife e a Rogue Snail, a gente tem gente do Speed Dev que hoje em dia trabalha lá. Que legal. Porra, animal. Eu tenho conheço muita gente na Rogue Snail, um colega meu trabalhou na Rogue Snail agora, e agora ele entrou na minha empresa, então é bem legal. Empresas muito boas, realmente sabem o que estão fazendo. A galera da TAPS, eles têm um business model muito bom mesmo. Martin, você citou, né, agora as empresas tipo a TAPS, a Wildlife. Tipo, no Brasil a gente tem muita empresa que faz jogo para mobile, né? Mas, assim, por exemplo, eu queria trabalhar também em empresas que fazem jogos para PC, para console. Você acha que, tipo, fazer a transição de mobile para, tipo, jogo de Steam, assim, é
como é que é essa transição na indústria? Tipo, é suave ou como que funciona? Boa pergunta. É bem interessante, porque, bom, como eu já disse, no Brasil, pelo que eu saiba, não existe nenhuma empresa que está desenvolvendo para PC e console agora. O pessoal daqui eles já fez, eles fizeram o jogo para Switch, né? Fizeram essas coisas. Teve alguns jogos pequenos pela Ancine, né? A gente está lançando um jogo aí, mas foi uma equipe de 6, 7 pessoas, né? Coisa bem pequena. Então, assim, uma empresa que faz só jogo de PC e console, pelo meu entendimento atual, acho que não tem. Então, Eu geralmente, o que conheço vai. algumas só. Então tem a Tem Mad Mimic, né? A Rogue Snail que você falou, ela faz É verdade, eles estão fazendo, para console. fora isso, a gente já fez, o Studio Dev já fez parceria com a Insane, que eles fazem Profane, né? Que é um Isso, para MMORPG. PC, para PC, é isso, É, eu conheço eles então, também, é verdade, é verdade. PC é um pouco mais fácil, porque PC é livre, né? Para você fazer um jogo para console, você precisa passar por todo um mais difícil. processo de parceria, né, com a Nintendo, Microsoft, que demora mais de ano, assim. Então é muito difícil arranjar uma parceria. Mas para PC, sim, é Rogue Snail, tem a galera da Profane e tal. Tem Então, a assim, Mad Mimic, né, também. Mad Mimic é. Mad Mimic. Então, assim, se você. Aí eu diria que para um programador a questão é mais a tecnologia do que o jogo em si. Então, se você trabalhar com mobile, né, mas você trabalhar com, provavelmente você vai trabalhar com Unity, que é a única engine de mobile hoje em dia que é mais viável, tirando as coisas mais em C++, tal, mais core, assim. Você consegue, né, depois de uma experiência, aí, diria que 4, 5 anos, você consegue arranjar um trabalho numa empresa de console, de jogos, e só que o que vai ser testado em você é 100% sua capacidade técnica. Então, os caras vão fazer um processo técnico de entrevista muito grande e saber bem a fundo se você realmente é bom ou não. E, obviamente, que eles vão dar preferência para pessoas mais perto deles. E esse é um dos maiores problemas, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, arranjar visto é muito difícil ter um visto mesmo. Então, eu conheço algumas pessoas que tiveram, mas acho que 2 de todas as conheço. Então, ir para os Estados Unidos, que é onde tem mais jogo de console, é mais difícil. Na Europa é um pouco mais fácil. Só que, é claro, eles vão privilegiar quem já está ou perto ou quem tem uma experiência maior. Com mais tempo, mais 10 anos de experiência, tal, fica mais fácil. E essa transição, eu diria que não é difícil. Eu conheço muita gente que faz. A transição de tecnologia é muito mais difícil, né? Se você faz Unity como trabalho e você vai trabalhar com Unreal, o C++, a engine é 100% diferente, né? Como você arquiteta as coisas na engine é 100% diferente da Unity para Unreal. Então, você provar que você tem um track record, não só em C++, mas em Unreal, fica mais difícil. Aí que entra o quê? GitHub, projetos que você vai fazer né, no seu tempo livre, projetos maiores que você talvez tenha a chance de fazer, talvez alguma ferramenta que você faça. Então, talvez você não faz um jogo, mas você faz uma ferramenta para Unreal que resolve um problema. E aí você põe o código na internet ou você manda para os caras e fala assim, eu resolvi esse problema em C++. Então, geralmente, os processos de entrevista sempre vai começar com excelência técnica, então C++ ou C#, quanto você manja, na parte mais teórica, e obviamente, também o quanto você entende de jogo. Mas, assim, eu conheço gente que nunca trabalhou com jogo e foi trabalhar com C++ em empresa de console. Conheço gente que saiu da nossa empresa, que faz Unity, para ir trabalhar com Real, mas também na Alemanha. Conheço 1 ou 2 pessoas que foram para os Estados Unidos, mas é muito difícil ir para lá. Mas, no geral, a galera que eu conheço que trabalha há 15, 20 anos é mais Unity mesmo, porque é o que eles já fazem, tá, né? E aí vai a outra parte, que é se é o que você realmente quer. Porque, por exemplo, eu sempre tive o sonho de trabalhar com console, essas coisas. Aí, quando eu tive a oportunidade de realmente, assim, ir nesse path, eu decidi que não era o que eu queria, por causa das horas de trabalho, porque realmente a galera lá trabalha 10, 12 horas por dia, faz crunch de 6 meses, 1 ano antes de lançamento, essas coisas. E são coisas que eu não estou mais afim de fazer na minha vida. Foi uma decisão extremamente pessoal. Eu sou casado, então, assim, é uma situação diferente de quando eu tinha 10 anos atrás. Mas eu conheço muita gente que foi trabalhar na CD Projekt e tal, e os caras são mal felizes, assim, eles curtem trabalhar 10, 12 horas sem problema nenhum. Se é o que curte, vai embora. Então, você citou, tipo, que bastante gente vai para Unreal, vai para C++, e eu uso bastante Unity, eu gosto bastante de Unity. Tem espaço, tipo, uma indústria de PC, console que usa Unity, ou você acha que tem que ser mais C++ Unreal mesmo? Tem, aí depende do gênero,
do jogo, né? Depende da localização, ou seja, existem muitas empresas na Europa que fazem Unity para PC. Então, eu conheço a galera da Mipume, a galera da Mimimi, que eles lançaram Desperados 3. Uma galera de 15, 20 pessoas que faz Unity, foi Unity. Muitos jogos até de PC, muitos jogos bem-sucedidos no Steam. Valheim é PC. O Totally Inaccurate Battles, alguma coisa assim, Unity. Jogos de estratégia hoje em dia muito feito em Unity. Então tem bastante espaço, sim, para PC e console. Agora, como isso vai ser daqui a 5, 10 anos, eu não sei. Essa é a grande questão, porque a Tencent está investindo muito dinheiro para ensinar mais pessoas. O que eu acredito que aconteça, porque a qualidade visual na Unreal é superior à da Unity, para a grande maioria dos gêneros. Né? Fazer um RPG, um third person, first person, é maior, não tem como discutir, porque eles fizeram engine só para isso, né? E agora, com esse dinheiro, com essas coisas, o que eu imagino, mas é totalmente guessing, é que eles vão ter, que a Epic vai investir mais na Europa e na Ásia para ter mais projetos de Unreal nesses lugares, né? Então a Epic, por exemplo, tem um negócio chamado Epic Branch, que eles te dão 100 mil para fazer só um protótipo em Unreal e tal. Então, assim, eu imagino que com o tempo isso vai aumentar bastante. A Ásia, por exemplo, é muito Unity, muito mesmo. Vietnã, China, muito Unity. Entendi, obrigado. O pessoalzinho, quando tá ao vivo e a cores, é muito mais animado. Ainda mais depois que eles fazem aqueles hackathon deles. Como é que chama o hackathon de vocês, Will? Game Jam. O Game Jam. Depois que eles estão, depois de 48 horas programando, a gente encontra eles zumbizando pelo IME, eles são super animados. Hoje, acho que como eles são remotos, tem um aí, o Ricardo, ele gosta de abraço, deve estar carente de abraço, o menino. Então, não, mas eu acho que é um pessoalzinho que tem tudo para dar certo, eles estão no lugar certo, eles têm o apoio técnico para fazer as coisas, e é isso, acho que você chegar para motivar eles é muito importante. Para saber que dá para trabalhar com jogos da maneira correta. Com certeza. Cada vez mais é mais possível. A gente está sempre procurando gente. Alguns exemplos, eu demoro 3, 4 meses para achar um programador Unity, para achar. Já contratei em Paquistão, China, Índia, México, tenho 4 pessoas do Brasil na minha empresa, então assim, eu sou responsável por contratar a pessoa, então achar gente é muito difícil mesmo. De liderança, então, é praticamente impossível. A gente está procurando um diretor técnico há 2 anos. É muito difícil. Então, assim, é viável, é possível, e se você é o que realmente quer, tem muito espaço, e é só seguir em frente. Eu mandei no chat um convite se você quiser, se fosse interesse, o servidor do Discord do Speaking Dev. Lá a gente tem um canal que é de divulgar vaga. Se você quiser mandar lá. Legal. Vou entrar, sim. É um lugar que vai ter pessoas com alguma experiência, se for do seu interesse. E, sei lá, a gente pode eventualmente conversar, se a gente quiser, num futuro melhor, fazer eventos, alguma parceria, mais palestras e conversas. Com certeza. Maravilha. Tá, o nosso contato passo aí, qualquer coisa eu consigo te achar também por e-mail. Fechado, perfeito. Olha aí, Dr. Wilson, diretor técnico, mas tem que virar doutor antes. Tem que virar doutor antes. Acho que rola, hein? Você consegue mostrar. Mas, eu gostei bastante, eu aprendi bastante. Eu achava que o joguinho era mais meio jogar, não sabia que tinha tanta coisa por trás dele. Mas, de novo, eu não sou da área, eu sou apenas um curioso. Mas achei muito legal, eu me diverti bastante. Maravilha, muito obrigado. Alguma última questão, gente? Então, vou parar de